aflito no meu santo lar. Pai do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Vamos estar pregando a palavra do Senhor Jesus agora, nessa praça, que é no Recanto do Bosque, na verdade no Morada do Sol, em Goiânia, Goiás. Vou deixar aqui na pausa, espero que eu não me esqueça, de tirar da pausa, porque já fiz isso muitas vezes e não filmei nada. Glória a Deus, estejam orando aí, meus irmãos, sempre pelas almas, tá bom? Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus com todos. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É justamente isso que eu venho trazer nessa gloriosa noite, esse fim de tarde, a palavra do Senhor Jesus, conforme está escrito. Porque a palavra de Deus, ela é viva, e é eficaz e é mais penetrante do que espada alguma de 2 fios, pois ela é apta, pois ela penetra entre as juntas e medulas, e ela é apta a discernir os bons pensamentos do homem. Tendo em vista que o homem não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove então a Deus salvar os que crêem pela loucura da pregação do Evangelho. Como ouvirão se não tem quem crê? E como serão enviados se não tem quem pregue? Meu amado, aprove a Deus salvar o homem pela pregação, pela loucura da pregação do Evangelho. Há quem diga por aí, diga que tem uma religião já é o suficiente, não precisa ouvir mais pregação. Há quem diga por aí que tem Deus no coração e não precisa ficar ouvindo. Mas a Bíblia diz, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, se eu deixar de ouvir a palavra de Deus, se você deixar, a fé não vai ser mais produzida. O que vai acontecer é que o coração vai ser tomado pelo engano. E é por isso que o profeta Jeremias, ele pregou e disse: enganoso é o coração do homem, e é mais enganoso do que todas as coisas na terra. A falsa liberdade, a mensagem que eu venho trazer nessa tarde, relacionada a isso, a falsa liberdade. Tem muitas pessoas, por elas viverem sem escolher Jesus como seu Senhor, elas se declaram como pessoas livres. Só que aí que está o engano. Uma pessoa que vive sem Jesus, ou seja, uma pessoa que não obedece a Jesus Cristo, ela não é livre. Ela é escrava do pecado. Então a pessoa, enquanto ela vive no pecado, ela não vai obedecer a Jesus, porque ela está escrava no pecado. Então só há liberdade em Cristo. Você vai compreender, conforme essa pregação, conforme o que está escrito na Bíblia. É por isso que eu te convido, você ouvir a mensagem, você que pode, pois a palavra de Deus é o poder de Deus para a salvação da gente. Livro de Salmo 119, no versículo 45. E andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos perante os reis, e não me vergonharei. Então,
esse versículo está falando de liberdade. Mas o salmista, ele escreve acerca de uma liberdade andando segundo os preceitos de Deus, ou seja, segundo a vontade de Deus. Nós vamos ver também Isaías, no profeta Isaías, capítulo 61. O profeta Isaías também vai falar acerca da liberdade a qual Jesus Cristo veio trazendo. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade. Aqui Isaías está falando de quem? De Jesus Cristo. O Espírito de Cristo Isaías estava pregando acerca de Jesus. Jesus aqui estava dizendo: o Espírito de Deus, ele está sobre mim. Ele me ungiu para pregar boas novas, para libertar os cativos e a abertura da prisão dos presos. Isso daqui é uma das obras de Jesus. Ele veio para libertar o homem da prisão do pecado. Jesus veio para libertar o homem do cativeiro. É isso que Isaías falou no capítulo 61, versículo 1. Continuando: enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Então, meu amado, só há uma forma, só há uma maneira do homem, do ser humano, ele ser livre de seus pecados, dele ter e alcançar a verdadeira liberdade, que é em Cristo Jesus. Jesus, ele vai dizer no livro de João, capítulo de número 32, Jesus está falando: e conhecereis a verdade. E o que ela faz? A verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus. A verdade, ela liberta. A mentira, ela faz o homem ele permanecer preso. Porque enquanto o ser humano, ele vive no engano, ele tem uma visão errada, ele vai permanecer no erro. Enquanto a pessoa, ela tem aquilo que é errado com a visão de algo correto, ela vai permanecer. Mas a verdade, ela te abre os olhos, ela te faz você enxergar que existe somente um caminho e que existe somente uma verdade, e essa verdade está em Cristo. Então João, no capítulo 32, eles estavam falando da palavra de Deus, a palavra que liberta, a palavra que liberta o homem, tanto de qualquer pecado, tanto do homicídio, dos crimes, da bebida, do homossexualismo, do satanismo, do lesbianismo. A palavra de Deus, meu amado, ela me libertou da droga, da cachaça. A palavra de Deus me libertou de uma vida desonesta, injusta e depravada. E no versículo 34 vai dizer: em verdade, eu vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Todo aquele que tem a estadia, a permanência no pecado, é servo do pecado. Ah, mas eu paro de beber a hora que eu quiser, eu paro de fumar uma maconha, cigarro a hora que eu quiser. Então tenta hoje para você ver, e você talvez descubra que você é escravo. O homem, ele só consegue, meu amigo, abrir os olhos quando ele conhece a verdade. O ser humano, ele só consegue enxergar, meu amado, que ele está na prisão, que ele está cativo, preso em seus pecados, quando ele chega ao conhecimento da verdade. Tenta sair da malícia, por exemplo, tenta tirar a malícia da sua mente, daqui a pouco ela torna de novo. É só Jesus que liberta o homem do cativeiro, da prisão. É só Jesus que tira do entendimento humano a malícia. É só Jesus que tira do coração do homem o desejo de se embriagar, o desejo de se prostituir, o desejo de se relacionar com pessoas do mesmo sexo. É só Jesus que tira, é só Jesus que liberta.
É só Jesus que pode libertar, e é para isso que Jesus veio, e é isso que o profeta Isaías falou no capítulo 61. Eu vim para libertar os cativos do cativeiro, eu vim trazer liberdade aos presos. Mas que presos que eram esses que Jesus estava falando? Presos do pecado. A sociedade hoje, ela vive presa no pecado. O mundo hoje, ele é escravo do pecado. A mídia hoje, ela ganha muito dinheiro em cima do pecado. A mídia hoje, ela faz muito dinheiro em cima do pecado. E é por isso que o homem, ele se torna refém e escravo do pecado. Porque não há quem diga a verdade. Mas Jesus falou: como ouvirão se não tem quem pregue? Como serão enviados se Deus não enviar? Como você, meu amigo, vai chegar ao conhecimento da verdade se não tiver quem pregue? Como, meu amigo, ouvirão se Deus não enviar? É por isso que nessa tarde eu ouvi a voz do Senhor, eu fui obediente, vim trazer a mensagem a qual Deus assim colocou no meu coração acerca da falsa liberdade. Sabia que existe a falsa liberdade e a verdadeira liberdade, né? A falsa liberdade é aquela que você se sente livre para fazer isso, fazer aquilo, pecando à vontade. Ah, eu bebo, mas na hora que eu quiser eu paro. Eu vou para tal lugar, vai para a farra, e larga, e casa, e descasa, e larga de novo. Essa é a falsa liberdade, porque o homem ele só comete o pecado enquanto ele é escravo. O homem ele só continua no adultério enquanto é escravo da mentira. Enquanto não conhece a verdade, se torna escravo. É como se você estivesse se sentindo livre, só porque você tem uma corda que te amarra, mas essa corda ela é longa. Você nem se dá conta que você está preso, porque a corda ela é longa. Só que o homem ele só percebe que ele está escravo, que ele está preso, amarrado no pecado, quando ele chegar no fim da linha. Ou quando chegar ao conhecimento da verdade, melhor dizendo. E aí ele vai tentar se livrar daquilo que ele percebeu que é errado, e vai perceber que não consegue. Vai ver que está escravo, que está preso. Então a falsa liberdade tem levado muitos para o inferno. Ah, eu faço o que eu quiser. Deus me deu livre-arbítrio. Sim. Até você escolher Jesus Cristo como seu Senhor, você tem livre-arbítrio. Mas depois que você escolher Jesus como seu Senhor, você tem um caminho a seguir. Você tem um caminho a seguir depois que você escolher Jesus. Mas enquanto você não escolher Jesus como seu Senhor, você tem livre-arbítrio. Só que não te falo que tem consequências as escolhas. Sabemos que Jesus salva, e quem segue Jesus nunca caminhará em trevas, mas sabemos que todos que caminham sem Jesus, o seu fim é trágico. Não é só a morte, é a condenação eterna. É a condenação eterna da alma. E no último dia, o corpo, ele vai voltar do pó da terra, a qual ele foi formado. Mesmo se ele foi consumido no estômago de uma baleia, de um tubarão, se foi queimado ou não, a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão nos seus corpos, uns para desprezo eterno e outros para gozo eterno. Os que tiverem à esquerda, Jesus vai falar: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, para o fogo eterno. Então no último dia, o corpo daqueles que rejeitaram Jesus, juntamente com a alma, serão lançados no lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte, o que será a eternidade. Daqueles que escolheram mais o pecado, daqueles que foram amantes da bebida, da droga, da cachaça, do crime, do homossexualismo, do lesbianismo, aqueles que foram amantes do Exu, dos Exu. Toma cuidado com esse tal de Exu, meu amado, isso é demônio. Toma cuidado com esse tal de Exu, de preto velho, de caboclo, orixá. Toma cuidado com isso, meu amado, isso é demônio. Não existe nisso nada de bom. O diabo engana desde o princípio.
nunca se firmou na verdade, sua estratégia nunca mudou, sempre enganou através da aparência, sempre enganou aqueles que são ignorantes quanto ao conhecimento. Mas essa noite, você que está ouvindo, eu quero que você ouça essa palavra e chegue ao conhecimento da verdade e seja livre. Não fica você escravo de uma falsa liberdade, onde você está achando que faz tudo o que quer, na hora que quer, está livre, mas não. Quem está em Cristo, meu amigo, ele é nova criatura. Tudo se faz novo. Gálatas capítulo de número 5, versículo de número 1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Não torne o homem para o pecado, porque vai se tornar escravo novamente debaixo do jugo da servidão ao pecado. Então, uma vez que o homem conhece a palavra da verdade, ele pratica, ele foi liberto pelo próprio Cristo. Mas outra vez que ele ouviu essa palavra, ele se desvia dessa palavra, tornou-se a ser escravo e tornou-se para debaixo do jugo da servidão ao pecado. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. O homem não sabe, mas enquanto ele permanece no erro, enquanto o homem continua escravo do pecado, qualquer pecado que seja, ou seja a mentirinha pequena, ou seja a injustiça, aquele calotezinho pequeno, aquela mentirinha do bem, você se torna escravo, você carrega um fardo pesado, um fardo tão pesado que você não vê, mas é como se você carregasse aquele fardo de um peregrino, um fardo nas costas, pesado, que você não vê, mas Cristo vê. Só que Jesus falou, em Mateus 11:28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, ele que tira o jugo, o fardo pesado do pecado, ou seja, Jesus que liberta. Eu vim para libertar os cativos do cativeiro e colocar em liberdade os presos. Essa prisão, meu amado, que Jesus quer tirar você hoje, neste momento, nesta exata hora, é essa prisão, meu amigo, que Jesus ele veio para libertar o homem, a prisão do pecado. A prisão que escraviza a alma. Essa prisão hoje ninguém vê, mas todo pecado tem poder para te fazer escravo, preso. Você não está vendo grade, você não está vendo corrente, você não está vendo nenhum tipo de cadeado, mas a tua alma ela está presa, porque ela tem um Senhor. E essa alma, se Jesus não é o Senhor dela, Satanás é o Senhor da tua alma. Se Jesus não é o Senhor da tua alma, o diabo ele escraviza, ele amarra essa alma para ele aprisiona, e você faz a vontade dele. E é por isso que muitos matam, é por isso que muitos deixam de ser homem para se tornar mulher, é por isso que muitas mulheres deixam de ser mulher e se tornam homem, porque o diabo escraviza e faz o que quer, e ele chama de cavalo. Embora que Jesus falou que você é servo da quem você coloca o seu corpo para obedecer, a quem você tem colocado o seu corpo em obediência. Porque falar que tem Deus, todo mundo fala. Falar que acredita em Deus, todo mundo fala. Em Tiago capítulo 2, a Bíblia diz que até os demônios acreditam em Deus. Em Tiago capítulo 2 vai dizer: tu crês que há um só Deus, fazes bem. Até os demônios o crê e se estremecem. Então não é mais do que a minha obrigação acreditar em Deus, não é mais do que a nossa obrigação crer em Deus. Só que somente ficar acreditando e não obedecer, não vem salvação nenhuma. Sinto muito, meu amigo. Se o homem quer ser salvo, ele tem que obedecer a Deus. Se o ser humano ele quer ser salvo, precisa conhecer a verdade, precisa seguir a verdade. Não basta ter uma religião,
Não basta falar que acredita em Deus. Não basta ter boas obras. Precisamos obedecer a palavra de Cristo. João 8,31, Jesus diz: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Se você seguir a palavra de Cristo, você é o discípulo de Cristo. Eu tenho seguido a palavra de Cristo. Hoje eu estou aqui em nome de Cristo. Eu não estou aqui em nome da igreja evangélica. Não estou aqui em nome da igreja católica. Porque nenhuma nem outra te salva. Quem morreu na cruz para te salvar foi Jesus. Jesus veio justamente para isso, para salvar. E para salvar, Jesus não precisa da religião. Jesus só precisa somente da palavra para te salvar. Jesus precisa somente da palavra dele para te guiar até o céu. A palavra de Deus é a instrução de Deus para te guiar até o céu. A palavra de Deus é o que nós necessitamos para saber qual é o caminho que leva ao céu. Você não precisa de alguém e não necessita de pagar alguém numa igreja para poder ficar pregando para você, porque hoje você paga para ouvir. Só que Jesus falou: de graça recebestes, de graça foi dado. Essa palavra, meu amado, ela custou o preço de sangue. Foi o sangue de Cristo, foi o sangue do Cordeiro que foi vertido e derramado naquela cruz, para que hoje nós pudéssemos ser salvos, ouvindo a palavra da verdade gratuitamente. Só que como homem, não conhecendo a verdade, sendo ignorante quanto à palavra da verdade, ele se torna escravo da mentira, do engano, do erro e da heresia. Mas você que está me ouvindo agora, você pode e você deve conhecer a palavra de Deus, para que a tua alma, meu amado, ela possa ser livre do cativeiro, da mentira e do pecado. Gálatas capítulo 1, versículo 13. Porque vós fostes chamados à liberdade. Nós somos chamados à liberdade. Você vai entender que liberdade é essa. Jesus nos chamou para liberdade. Não useis então da liberdade. Olha só. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Então nós somos chamados para ser livre. Quem coloca o homem dentro de quatro paredes e fala: olha, eu sou de tal religião, eu sou da Assembleia, eu sou da Universal, não é Jesus. Jesus não veio para te marcar com um carimbo, não. Jesus não veio para te colocar uma placa de uma religião e falar: você pertence a eles. Não, Jesus falou: vocês pertencem a mim. A alma que pecar, essa morrerá. Então a alma pertence a Jesus. Quem vai prestar conta das almas naquele dia, meu amigo, vai ser Jesus que vai estar diante do trono. E nós vamos ter que prestar conta diante de Cristo, de nossa alma. Então a alma, ela pertence a Cristo. Se seguimos a Cristo, somos livres. Mas se eu tenho uma religião, meu amigo, eu me torno escravo. Pergunte ao seu pastor se ele permite você visitar outra placa de denominação. Alguns não permitem. Não permite nem pregar na rua sozinho. Deus tem que revelar. Só que a revelação é a palavra de Deus. Jesus falou: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. A revelação é a palavra de Cristo. Jesus já mandou: vai, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Os que crerem e forem batizados serão salvos, mas aos que não crerem serão condenados. Então aí está a revelação. Não entra, não deixa ninguém entrar. Não vai em busca das ovelhas perdidas, nem deixa os enviados de Deus ir. Verdadeiros fariseus é o que as religiões têm tornado. Verdadeiros escravos é o que as religiões têm tornado.
errado, meu amado. Jesus não te chamou para ser evangélico nem católico. Jesus não teve religião. Não existe religião nenhuma na Bíblia. Se você quer seguir Jesus, é pela palavra dele. Você precisa conhecer a palavra e seguir a palavra, porque Jesus é a própria palavra. Em João capítulo 1, Jesus diz: no princípio o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. O Verbo é a palavra, Jesus é a palavra. Então nós temos que seguir a palavra, e assim seguimos a Jesus Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 13. A Bíblia diz que nós não devemos usar, então, da liberdade a qual Cristo nos trouxe para permanecer na carne. Jesus falou que essa liberdade a qual Ele nos colocou para nós assim caminharmos, não é para nós permanecermos na carne, não é para nós permanecermos no pecado, não. Você sabe o que é obras da carne? Está aqui no versículo 19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, ciúmes, contendas, iras, pelejas, divisões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, gula, coisas semelhantes a estas, a quais eu declaro que os que cometem não herdarão o reino de Deus. Então a palavra de Deus está deixando um aviso, um alerta para mim e para você. Esse alerta serve para mim e para você, meu amado. As obras da carne são essas. E Jesus falou: não useis então da liberdade a qual vos deixei para vocês permanecer na carne. Homossexualidade, lesbianismo, mentira, inveja, porfia, homicídios, bebedices, gula, idolatria, ciúmes, feitiçarias, tudo isso. Tudo que é oposto ao contrário à vontade de Deus. Tudo que é contra aquilo que Deus ordenou. Porque Deus é justo. A injustiça é oposto. E o que é oposto é uma rebelião. Deus é verdadeiro. A mentira vem do diabo, de Satanás. Ou seja, quem faz o oposto ao que Deus assim deixou como exemplo, como ensinamento, está caminhando opostamente na carne, para a própria perdição, para a própria condenação. Então, meu amado, entenda: a liberdade é quando você conhece a Cristo, você se torna livre. Mas não livre para permanecer no pecado, não. Não é livre para ficar se embriagando, tomando todos. Não é livre para ficar se relacionando com todo mundo, casando, descasando. Mas a liberdade a qual você encontra é que outrora você estava refém da bebida. Agora você não é mais. Outrora estava eu, escravo da cocaína e demais drogas. Hoje não mais. O homem tenta sair, não consegue. Aí ele percebe que é escravo. Mas aí ele encontra a palavra da verdade, a palavra de Cristo. E conhecereis a verdade vos libertará. E essa verdade, ela é como uma chave que abre o cadeado. E aí você verdadeiramente se torna livre. Você percebe que muitos religiosos hoje ainda não alcançaram essa liberdade de Cristo. Sabe por quê? Porque se eu sair da igreja eu me perco. Meu amigo, se você se perder porque não está mais debaixo de uma placa de uma religião, porque não tem mais um pastor para pregar a palavra para você, você nunca foi livre. Você nunca foi livre. Se você depende de homens para te ensinar, para pregar para você, para falar o que você deve e não deve fazer, você nunca foi livre. É por isso que Jesus falou que temos que conhecer a verdade. É a verdade que liberta. Jesus é a rocha, meu amigo. A rocha a qual nós temos que estar alicerçados e edificados. A rocha, a pedra de esquina, a qual os construtores rejeitaram. Sabe quem são os construtores?
aqueles que constroem empresas em nome de Deus, empresas religiosas em nome de Deus, que constroem templos. Os construtores rejeitaram a pedra de esquina. Quem que era a pedra? Jesus. Ou seja, Jesus era o alicerce. E é por isso que muitos hoje, se saem debaixo de uma placa de uma religião, se perdem, porque não está firmado na palavra de Cristo, a palavra da verdade, mas estão escravos de homens. Você entendeu o que é a falsa liberdade? Quando você tem uma religião, você é escravo. Se você depender de uma religião para ser salvo, você é escravo. Mas se você está dependente somente da palavra de Jesus Cristo para ser salvo, meu amado, isso é livre. Veja que Paulo e Silas estavam presos dentro de uma prisão. Dentro de uma prisão estavam Paulo e Silas. Aquilo aconteceu. Não é uma história, não é fictício, não é uma parábola, não é uma ilustração. Aconteceu. Aconteceu que as cadeias, as prisões, as grades da prisão caíram quando eles louvavam pela meia-noite. O carcereiro, ele ficou apavorado. Ele pensou em se suicidar, que ele ia ter que prestar conta daquelas pessoas que fugiram, que estava sob a responsabilidade dele. Sabe o que é que Paulo e Silas falou para esse homem? Ele falou: o que eu faço? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Olha aí. Então a obra não é só crer? Sim, mas é só crer de falar, da boca para fora? Não. Esse crer vem de obedecer. Esse crer vem de ouvir e praticar. Praticar o quê? Aquilo que Jesus assim ensinou. Essa crença que a Bíblia diz não é só de palavra, mas é na prática. Porque Jesus falou: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva jorrarão de dentro do teu ser. A palavra de Deus fala em Tiago, capítulo de número 2, que a fé sem obras é morta. Ou seja, eu acreditar em Deus e não obedecer a Deus é uma fé morta, porque não estou obedecendo. Jesus veio para libertar, meu amado. Saia da falsa liberdade. Eu faço o que eu quero, na hora que eu quero. A Bíblia diz que nós não devemos usar da liberdade a qual Cristo nos deixou para permanecermos na carne. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo número 12. Capítulo 6, versículo número 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Isso é liberdade. Tudo eu posso. Posso matar e roubar, só que não me convém, porque vai trazer maus frutos, vai trazer a sentença, que é a morte. Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Então tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo eu posso, porque Deus me deixou livre, mas nem tudo convém, porque tem coisas que vai trazer sérias consequências. Tem escolhas que o homem vai traçar, que vai trazer para ele sérias consequências, a qual ele não vai conseguir suportar. Então a liberdade está aí. Você sabe o que é certo, sabe o que é errado. O pecado ele já está à porta. Agora compete a ti dominar. Isso é liberdade. Agora quem está preso, ou seja, quem não segue a Cristo, está preso, ele não vai dominar o pecado. O pecado já dominou ele, já fez ele escravo. Então você precisa compreender, meu amado, que Jesus não chamou o homem para libertinagem. A falsa liberdade é a libertinagem. A libertinagem é aquilo que você acha que você pode fazer. É um homem que vive no pecado porque ele acha que ele é livre e pode fazer o que quer, mas não é isso que é liberdade. Isso é libertinagem. O homem que vive no pecado, ele não está livre. É uma falsa liberdade que escraviza e aprisiona até que chega a consumação dos séculos. E naquele último dia,
Então Jesus ele te rejeite e diga: apartai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade, porque eu não vos conheço. Porque no livro de Mateus, capítulo 25, fala de como se fosse um apocalipse. Mateus 25, que naquele dia, o último dia, Jesus então estará junto do seu Pai, e ele vai separar à direita as suas ovelhas, ele vai separar à esquerda os bodes, ele vai fazer a separação entre o joio e o trigo. O trigo, ele vai dizer: vinde a mim, benditos do meu Pai. As ovelhas também: vinde a mim, benditos do meu Pai. Possuí o reino dos céus, que é dado a vós por herança, desde a consumação dos séculos. Mas aos que tiver à esquerda são bodes, pessoas que não estão sujeitas a Jesus, pessoas que estão livres no mundo para pecar à vontade. Essas pessoas Jesus vai falar: apartai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade, porque eu não vos conheço. Então esse é o Jesus da Bíblia. Esse Jesus da Bíblia hoje é com muito pesar que ele não está sendo pregado mais, é uma tristeza. Esse Jesus da Bíblia, meu amado, ele não está mais sendo pregado. O Jesus que amou, mas que também se ira contra o pecado. O Jesus que amou o mundo, que também ele abomina o pecado. Esse Jesus ninguém prega mais. O Jesus que defende, que é advogado, e o Jesus que será justo juiz no último dia, ninguém prega mais. Ninguém prega mais isso. E é por isso que tem uma falsa imagem, que Deus só é amor, nada mais, só amor. Esse não é o Deus da Bíblia, esse não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia, ele é como nós. Não como nós na nossa maneira de homem pecaminoso. Ele tanto ama como também aborrece. Só que Jesus não aborrece o pecador, ele aborrece o pecado. Automaticamente o pecado faz com que Deus te aborreça também. Sabia disso? Ama os que me amam. Os que de madrugada me buscam, me acharão. Então, esse Deus que dizem por aí: Jesus te ama, ama todo mundo, não é o Jesus da Bíblia. Deus, ele ama a quem ama ele. Se me amardes também, o meu Pai o amará. Será que esse Jesus é o que você já ouviu falar, o Jesus da Bíblia? Se vós me amardes, o meu Pai também vos amará. João 14. Deus, ele vai te amar se você amar ele também. Se você não amar ele, ele também não vai te amar. Ele já amou. E como que ele amou? Manifestou o amor de Cristo na cruz do Calvário para todos aqueles que quiserem ser salvos, venham ser salvos. Mas aos que não quiserem ser salvos, a Bíblia diz que serão condenados. Marcos 16 e versículo 16: os que crerem e forem batizados serão salvos, mas os que não crerem já estão condenados. Então esse é o Deus da Bíblia, é o Deus que salva, que condena. Ele dá a vida, ele tira a vida, é ele que faz tudo em todos. Jesus falou: a minha vida eu vos dou. Ninguém tira a minha própria vida, eu vos dou. Então Jesus, meu amigo, é ele que dá a vida, ele que tira a vida. Ninguém morre porque o diabo matou, não. Se o diabo matou, foi porque antes ele teve a permissão de Jesus. Então o próprio Deus que deu fôlego, só ele que tira. E é a ele que nós temos que estar sujeitos. O homem não foi feito para ser eterno nessa terra, mas a sua alma, juntamente com um corpo novo, na Nova Jerusalém, será eterno. O homem foi feito para ser eterno. Na terra não deu certo, porque o homem não quis estar sujeito a Deus. Desobedeceu no jardim do Éden. Então agora a eternidade do homem é no céu, é na Nova Jerusalém, aonde Jesus estará junto dos seus santos anjos. E aqueles que assim aceitaram o Espírito de Deus e o receberam, foram feitos filhos de Deus. Olha aí, meu amado. Ninguém nasce filho de Deus. Será que eu estou pregando mentira? Porque os padres falam que todo mundo é filho de Deus. A Bíblia diz: todos quanto receberam quem? O Espírito de Deus, foram feitos
filhos de Deus. Ah, então, quem nasceu da sua mãe, ele ainda não é filho de Deus? Não, ele é filho da mãe dele. Por isso que Jesus falou para Nicodemos: ô Nicodemos, você não entende não, é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo o homem para se tornar filho de Deus. Ele precisa ter a natureza de Cristo dentro de si, porque essa natureza foi perdida no jardim do Éden. O homem só é a imagem de Deus, mas quando ele nasce de novo da água do Espírito, ele resgata a natureza de Deus, tanto a aparência como a semelhança, a imagem e semelhança de Deus, porque a semelhança foi perdida no jardim do Éden. Agora o homem precisa nascer de novo para poder ter a semelhança de Deus, que é a natureza de Deus, a santidade de Deus, qual foi perdido. Então só é filho de Deus quem recebe o Espírito de Deus. Se não receber o Espírito de Deus, é apenas uma criatura. É apenas criatura, criação de Deus, não filho. O filho se torna quando nasce de novo. Enquanto é servo do pecado, é filho do pecado, é filho da perdição. Mas depois que nasce de novo, aí se torna filho de Deus. Existe filho da perdição e filho de Deus. Filho do pecado e filho de Deus. Então, a falsa liberdade faz o homem achar que ele é filho de Deus e que Deus vai colocar ele no céu porque ele faz coisas boas, não faz mal para ninguém, tem uma religião, acredita em Deus. Meu amigo, não se iluda não. O céu é para todos, mas nem todos herdarão a salvação, porque Jesus falou: na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vos prepararei uma morada. Jesus mostra na sua palavra que de toda a igreja, metade vai se salvar. Ou seja, de todo mundo, você tira só os que servem a Deus, só a igreja. Da igreja só tira metade, porque a outra metade não tem compromisso, só fala de Deus da boca para fora. Fala que ama a Deus, mas só da boca para fora, não do coração para fora, porque não tem obediência. Então você vê que nem todos vão ser salvos. O discípulo perguntou para Jesus: Senhor, são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: sim, são poucos os que se salvam. Então Jesus não mente. E por que são poucos que se salvam? Porque são poucos que querem ter obediência a Jesus Cristo. Porque são poucos que querem estar sujeitos à autoridade de Cristo. É por isso que são poucos que se salvam. Porque desde os tempos de João Batista, o reino de Deus é tomado à força, e os que muitos se esforçam se apoderam dele. É por isso que nem todos vão ser salvos, porque nem todos estão dispostos a se esforçar até o fim. Nem todos estão dispostos a se esforçar até o fim. É por isso que a maioria escolhe religião, porque tendo uma religião não precisa se esforçar. Tendo uma religião, ele fica tranquilo, só por conta das obras, só por conta de frequentar a religião que tem. Isso não é liberdade, e nisso não está salvação. Eu vim apresentar para você nessa noite aquele que liberta, aquele que transforma, aquele que nos chamou para a liberdade verdadeira, que é Cristo. Vim para libertar os cativos do cativeiro. Assim pregou o profeta Isaías. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 16. Está escrito na palavra do Senhor assim: como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus, honrai a todos e amai a fraternidade, temei a Deus e honrai o rei. Como livres e não tendo liberdade por cobertura da malícia. Então Jesus falou que nós somos livres, mas não para ter cobertura de viver na malícia. Na malícia, no engano, no erro, na corrupção, do pecado, da injustiça, do erro. A liberdade de Cristo não é para você viver tomando a sua cervejinha sossegado, não, porque isso não é liberdade, isso é escravidão.
Jesus nos chamou para ser sóbrio, e Ele diz: sejam sóbrios, sejam vigilantes até a minha volta. 1 Tessalonicenses 5, versículo 3. Sobriedade é liberdade, embriaguez é prisão, santidade é liberdade, profanação é prisão. A verdade é liberdade, a mentira é prisão. A justiça é liberdade, a injustiça é prisão. A natureza do jeito que Deus criou, macho e fêmea, liberdade. Homossexualismo, lesbianismo, prisão, prisão da alma. O homem não nasceu gay, o homem não nasceu lésbico, ele se tornou porque se tornou escravo do pecado, escravo de Satanás, e não obedece mais a Deus e nem faz sua vontade, porque antes se tornou escravo do pecado. Então a liberdade que Jesus nos chamou para fazer o que é certo, você é livre. Você não faz agora forçado porque alguém te falou, mas você faz agora por amor. O amor tudo suporta, não pesa nada em ninguém. O amor não traz fardo, a pessoa não se sente obrigada, a pessoa se sente livre. O verdadeiro amor que você recebe de Deus te faz você se sentir livre para obedecer, para obediência a Deus, a Jesus Cristo, o Senhor. Então seja livre, meu amado. Foi para essa liberdade que Jesus nos chamou. Liberdade em Cristo, uma liberdade longe do pecado e da injustiça. Glórias a Deus. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Aquele, porém, que atenta, que fixa os seus caminhos e o seu entendimento na liberdade de Cristo, a liberdade a qual Jesus nos chamou, este é bem-aventurado no seu feito. Aquele que persevera na liberdade a qual Cristo nos libertou, para agora não sermos mais escravos do pecado, nem servos da injustiça, mas servos da justiça de Deus, e não mais escravo do erro. Mas até o próprio apóstolo Paulo, ele declara que ele é um escravo de Cristo. Só para não confundir a tua mente, Deus não chamou ninguém para ser escravo dele. O apóstolo Paulo, ele se declarou escravo de Cristo, sabe por quê? O amor que o homem tem quando ele é verdadeiro por Deus, ele se sente tão bem em fazer a vontade de Deus, que ele mesmo, ele quer ser escravo de Deus. Então Paulo amava Deus de uma tal forma, de uma gratidão tão grande, de Jesus ter tirado ele da morte, ter trazido ele para a vida, a qual ele mesmo, ele quis se tornar escravo de Cristo. Só que Jesus não escraviza ninguém. Jesus não escraviza ninguém. Muitas pessoas acham que é um jugo pesado servir a Deus. Por isso que os que estão de fora acham que é muito difícil, é impossível herdar o reino dos céus, acham que é difícil servir a Cristo, acham que é chato, porque acham que tudo é obrigatório, acham que tudo é forçado, mas não é. Quando o homem conhece a Cristo verdadeiramente, ele se torna tão livre que ele mesmo quer se tornar escravo de Cristo, porque ele já não quer mais voltar para a mesma lambança qual ele saiu, de tal gratidão que sente dentro do seu eu, do seu coração. Você compreende o que Paulo estava pregando? Que ele queria ser escravo de Cristo. Ele se declara: eu, Paulo, não como servo, mas como escravo de Cristo. É a gratidão, meu irmão. O homem, quando ele sai do pecado, quando Jesus tira ele do pecado, tira ele do lamaçal do pecado,
como me tirou da droga, da cachaça, da vida injusta, errada, profana, desonesta. O homem, quando sai, ele se sente tão saciado, tão alegre, tão grato pela essa liberdade qual Jesus chamou, que ele mesmo já não quer mais voltar para trás, não quer. Olha para trás, ele chega, tem abominação, ele quer se tornar escravo de Cristo. É isso que estava dizendo, que Deus não chamou ninguém para ser escravo, mas para ser livre. Mas quando o homem é livre verdadeiramente, ele se torna tão grato, que ele não quer mais servir ao pecado, ele tem abominação. Aquilo que para ele era prazeroso, agora é abominável. Então, meu amado, Jesus, ele diz que o fardo dele não é pesado. O meu fardo não é pesado, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Mas o fardo do pecado é pesado. Você peca achando que está livre, achando que está tudo normal, mas a culpa ela sempre vem. Isso é um fardo pesado. O fardo do pecado é pesado, meu amado. O pecado ele não é liberdade, mas sim uma prisão. Prova disso, tenta hoje, tenta nesse exato momento, tenta depois dessa pregação, sair daquilo que você considera como certo, da bebida, da droga, da masturbação, da prostituição. Tenta hoje sair daquilo que você acha que é normal, mas que é pecado. Você vai ver que você é escravo, você não sai sozinho. Você precisa da verdade que liberta, você precisa ouvir a palavra de Cristo. E é isso que está sendo pregado hoje. Jesus veio para isso. Como disse o profeta Isaías no capítulo 61, vou repetir mais uma vez, porque é isso que Jesus veio fazer na terra. Jesus não veio estabelecer religião, Jesus não veio abrir instituição religiosa, Jesus não veio para dar títulos a homens, de pastores, de bispos, de padres. Jesus não veio para fazer o homem rico, não. Jesus veio para isso aqui. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Jesus veio para isso, a pregar a liberdade aos que estão presos, que estão cativos no pecado. E a verdade ela liberta. João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade ela então vos libertará. Salmo 68, versículo de número 6. Livro de Salmo, capítulo 68, versículo de número 6. Veja também o que está escrito. Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca, ou seja, em prisão. Os rebeldes permanecem presos. Os rebeldes acham que está livre, mas está preso. Acha que está à vontade, mas a corda dele é que é longa. Ele não percebeu que ele está amarrado e preso ainda pelo pecado. Acha que está livre, faz o que quer, mas a corda é que é longa. Espera só chegar ao fim da linha. Aí sim você vai reconhecer, vai perceber como foi escravo do pecado, que nunca foi livre, porque nunca conheceu Jesus, nunca quis ser servo de Cristo, mas escravo da injustiça, da maldade, da malícia, da prostituição, da embriaguez, escravo do ministério da mentira, porque esse é o ministério de Satanás, mas o ministério de Cristo é da verdade, é da justiça. E a Bíblia diz que Deus ele lançará os ímpios e todos aqueles que se esquecem de Deus no inferno. Está escrito em Salmo. Tanto os ímpios e como todos que se esquecem de Deus serão lançados no inferno. Por isso nunca se esqueça da liberdade qual Jesus chamou e siga a palavra de Cristo.
Siga a palavra de Cristo, você será discípulo de Cristo e será verdadeiramente livre. Romanos, livro de Romanos, capítulo 11, último versículo, Romanos 11, e versículo de número 7. O diabo engana o homem. Muitos que estão vivendo uma vida escrava do pecado, é por isso que vivem sempre aí, sempre oprimidos, sempre angustiados, sempre com tristeza profunda, sempre com depressão, e acha que tem que dar alguma coisa, tem que dar dinheiro, acha que tem que fazer campanha. Não, você não precisa de fazer campanha. Acha que tem que fazer voto, dando dinheiro. Não, Jesus não liberta o homem, não é dando voto, não é dando dízimo, não é dando dinheiro, não é fazendo campanhas e mais campanhas. Mas como você ouviu que hoje nessa pregação, Jesus liberta o cativo do cativeiro pela palavra da verdade. Jesus tira o homem da enfermidade, não através do dinheiro do seu bolso não, mas através da palavra da verdade. Jesus tira o homem da tristeza profunda, não é fazendo campanha de fogueira santa não, mas através da palavra da verdade. Então, ou seja, todas as consequências más que o homem sofre é por conta de não obedecer a Cristo, por não ter sido liberto pela própria palavra da verdade, que vem as consequências. Hoje os mentirosos pregam que se você está enfermo é porque você não está dando dinheiro. Hoje os mentirosos pregam que para você ser abençoado você tem que dar muito dinheiro, tem que abrir mão do que você tem. Os mentirosos pregam isso. Mas Jesus, meu amigo, ele curou os enfermos, não pediu R$1. Jesus libertou os cativos e nem sequer pediu para seguir a ele. Muito pelo contrário, Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, nega a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. A única coisa que Jesus pediu foi para renunciar a si mesmo. A cruz que nós carregamos não é um objeto que você pendura em alguma coisa, mas é a renúncia. A renúncia é uma cruz. Renunciar ao eu, renunciar ao desejo que o homem tem de pecar, de se prostituir, de se drogar. É uma cruz. É uma cruz. Agora você precisa carregar essa cruz que Jesus falou. Então agora você compreende que não é campanha que liberta, não é campanha que abre porta, não é campanha, não é isso, não é dinheiro, não. É só obedecer a Cristo. Como fala em Salmos 91. Aquele que habita a sombra do esconderijo, a sombra do Altíssimo, do Onipotente, descansará. Quem que é esse? É aquele que caminha com Deus, é aquele que se coloca em obediência a Deus. Aquele que caminha com Deus, ele está debaixo da sombra dele. Agora aquele que sai dos caminhos de Deus, a sombra dele não acompanha ele mais, mas antes ele anda em trevas. Então não é só abrir o Salmo na página 91 para que eu seja protegido e receba essa promessa de proteção. O Salmo 91 não é um amuleto, é uma palavra, promessa essa de proteção para quem caminha com Deus, para quem caminha em temor com Deus. Não adianta abrir a Bíblia. Muitos carros você já viu estilhaçado com a Bíblia lá no painel. Muitas casas você vê, é um pé de guerra, com a Bíblia lá aberta no Salmo 91. Mas aqueles que andam com Deus, como João andou, como Noé andou, como Enoque andou, tudo vai bem. Tudo vai bem. Logo, não precisa de campanha. A campanha não é a solução, não é. Não tem um versículo sequer na Bíblia que Jesus chama o homem para fazer campanha. Não tem um versículo sequer na Bíblia que Jesus chama o homem para dar dinheiro. Não. Quando Jesus falou para o jovem rico vender sua riqueza, não era fazendo uma campanha. Sabe o que era? Jesus estava testando para ver se ele amava o dinheiro. E ele mostrou para Jesus que era avarento, que amava o dinheiro. Sabe por quê? Porque Jesus falou que para seguir ele tinha que dar tudo que ele tinha, o dinheiro, dividir com os pobres. Ele endureceu seu coração, se entristeceu, virou as costas, foi embora. Ou seja, era ganancioso, era avarento. Seu amor estava no dinheiro. E foi isso que Jesus falou: aonde tiver o teu coração, lá está o teu tesouro. Se
seu tesouro estiver em Deus, você abre mão de tudo, qualquer coisa que te prende de servir a Deus, você abre mão. Eu abri mão, meu amado, para servir a Deus hoje, praticamente tudo. A gente só é livre quando segue a Cristo. O pecado, ele te impede de servir a Cristo. Então, se você quer servir a Cristo, não olha para trás, olha para o alvo que é Cristo, segue a palavra de Cristo. E se o pecado estiver atrapalhando, você somente tem que renunciar para que assim você siga a Cristo. Então Jesus nos chamou para uma liberdade verdadeira, e servir a Cristo é uma liberdade. Ninguém serve a Cristo obrigatoriamente. O homem que serve a Cristo verdadeiramente, ele serve com prazer, com alegria em seu coração, como Paulo declara que ele se fez escravo de Cristo. Ou seja, já não queria mais ser escravo do pecado. Aquilo que ele viveu, ele declara como lixo. Paulo, ele vai dizer na carta que ele escreve a Filipenses, que ele reputa como um lixo tudo que ele aprendeu no passado. Ele reputa como lixo a vida passada que ele viveu sem Cristo. Ou seja, para ele já não serve mais nada, é descartado, é lançado no lixo, porque não serve para nada. E agora ele se declara não como um servo, mas como um escravo de Cristo. Não porque Cristo chamou ele para ser escravo, Jesus nos chamou para ser livre. Mas Paulo tinha uma alegria, uma gratidão tão grande no coração, que ele queria ser escravo de Cristo, um prisioneiro. Então o verdadeiro amor, meu amigo, meu irmão, a Deus, ele nos leva a querer ser perfeito e alcançar a perfeição dia após dia, e chegar ao pleno conhecimento da verdade, e chegar ao a plena plenitude da verdadeira fé, o verdadeiro aperfeiçoamento em Cristo. São esses que vão ser salvos, aqueles que perseverarem até o fim. Então toma cuidado, o diabo tem enganado muitos. Paulo declara, uma das cartas que ele escreve, dizendo que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. O diabo, ele cegou o entendimento dos incrédulos. O diabo conseguiu pegar a mente para que o homem não compreenda a verdade, não compreenda qual é a boa e agradável vontade de Deus. Por isso leia a palavra de Deus. Jesus, ele disse: examinai as Escrituras Sagradas, pois elas testificam de mim. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pai do Senhor, meus irmãos, até agora está filmando, que bênção. Vamos dar uma paradinha aqui para descansar um pouquinho, né? Deus abençoe a todos. Maravilhoso, né, meus irmãos? Ver as almas ouvindo a palavra de Deus, né? Ver que as pessoas, elas ainda têm sede, né, pela palavra de Deus. Ainda tem aqueles que têm sede pela palavra de Deus, né, meus irmãos? Aqui nessa praça aqui tem algumas pessoas que param, ouvem, depois de meia hora vai embora, depois de uma hora. Até esse exato momento que os irmãos ouviram aí, aquele casal que está bem ali na frente, eles pararam para ouvir, estão ali, ouvindo de bom grado. Vamos orar para que o nosso Senhor Jesus venha fazer uma grande obra na vida deles, né, dessas pessoas que ouvem de bom grado, né? Que é uma praça bem movimentada, sabe? As pessoas fazendo suas atividades, né? E olha quantas almas.
Olha quantas almas, olha o quão grande é essa seara para nós trabalharmos nela. Mas poucos são os ceifeiros, né? Mas Jesus falou que nós temos que orar ao Senhor da vinha para Ele enviar mais semeadores, né? Mais ceifeiros, né? Então é isso que a gente tem que fazer. Os irmãos perceberam que nos últimos dias aí, cada dia tem surgido mais pregadores na rua, né? Não na mesma cidade, mas você vê um no estado, outro no outro, na cidade, outro na outra. Porque o Senhor, Ele tem ouvido a nossa oração, tem enviado os ceifeiros. Tem muitos que ainda têm o desejo de pregar a palavra, só que não sabem como. Então esse trabalho que a gente está fazendo aqui, eu estou filmando para os irmãos verem, isso que é para incentivo, para ajudar os irmãos. Porque as pessoas só sabem o que é templo, então elas acham que servir a Deus é ficar dentro do templo. Só que a liberdade, como eu estava pregando aqui, a qual Jesus nos chamou, não é essa, para ficar dentro de 4 paredes e pronto, acabou. Mas Jesus nos chamou para poder ir atrás dos cativos. E para nós ir atrás, nós não pode ter impedimento. Não tem que ter um pastor que vai impedir, um pastor que não vai deixar. Para nós ir atrás das almas, a esposa não pode impedir, o filho não pode, o pecado não pode, o cansaço não pode. Então, ou seja, nós temos que ser livres verdadeiramente em Cristo para nós ir atrás das almas. Muitos não vai porque, mas é porque eu não tenho esse chamado. Esse chamado é só para você. Não, meus irmãos, Deus chamou todos para pregar a verdade, para pregar o Evangelho. Jesus, Ele nos fez discípulos dele. Então nós seguimos a Cristo, se seguimos a Cristo, vamos seguir os feitos dele, vamos pregar o Evangelho a toda criatura. E aí os resultados eles vão vir com o tempo. Então eu creio que Deus tem algo nesse lugar aqui. Já fizeram até macumba para mim. Ali de trás daquele arbusto ali tem um salão. O salão é de homossexuais, né? De gays. E eles mexem com macumba, né? Feitiçaria. Então eu acredito que foram justamente eles que fizeram a macumba para mim. Graças a Deus eu não senti nada, não teve nenhum sintoma. As lutas continuam normal, do mesmo jeito. E o Senhor, né? Ele está conosco enquanto nós temos obediência a Ele, enquanto nós estamos debaixo da sua sombra, né? Na obediência, o Senhor nos guarda. É isso aí, meus irmãos. Estejam sempre orando pelas almas, tá bom? Vamos continuar a pregação. Todo tráfego parou, construtores não trabalham, a colheita já findou, afazeres são deixados, terminaram seu labor, toda a terra está em suspense. É a volta do Senhor, o Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome é... Mais uma vez, a boa noite, a paz do Senhor Jesus seja na sua vida. A minha paz eu vos deixo, não como o mundo a dá. Assim Jesus falou. Porque existe uma grande diferença entre a paz deste mundo e a paz que Jesus dá. A paz que Jesus dá é verdadeira. A paz que o mundo dá, ela é falsa. A paz que Jesus dá, ela é de graça, você não paga. A paz que o mundo dá, você paga, mas ela é momentânea e é falsa. Então essa paz é o que eu vos deixo, a paz de Jesus Cristo.
Mateus 25, versículo 31. O fim do sermão profético. A vida eterna e o castigo eterno. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Até o versículo 33. Então a palavra de Deus está dizendo que Jesus virá. Quando ele vier na sua glória, ele vai fazer a separação. Sim, Jesus vai fazer separação. Como próprios profetas falaram, o próprio profeta Malaquias falou: eu farei saber a diferença entre os que servem e os que não servem. Jesus vai separar, conforme a Bíblia está dizendo, todas as nações serão reunidas diante de Cristo. Todas as nações, tribos, línguas, todos estarão diante de Cristo. Lembrando que naquele dia Jesus estará na glória de seu Pai. Jesus estará sentado no seu trono branco ao lado do Pai à direita. Mas naquele dia Jesus não estará mais como o advogado que nós temos hoje. Mas Jesus naquele dia ele estará como o verdadeiro juiz que vai julgar a nossa causa. Porque o juiz, ele só julga quando chega a hora final. E quando não chegou o dia do juízo, ainda o advogado pode defender a sua causa, pode fazer alguma coisa para te impedir da condenação. E Jesus hoje é advogado e pode defender o homem da condenação final, desde que, enquanto está em vida, aproveita a oportunidade para ter Jesus como seu Senhor. Só que naquele dia, os que não tiveram Jesus como seu Senhor, mas antes caminharam de uma forma qualquer, escravos do erro, escravos da mentira, naquele dia vão ser colocados à esquerda de Jesus. Esses são conhecidos como os bodes. Os que tiverem à esquerda são conhecidos como bodes. E são justamente esses que Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos que praticam a iniquidade, porque eu não vos conheço, porque eu nunca vos conheci. Talvez você fale hoje que conhece Jesus, mas a questão é, será que naquele último dia Jesus vai te reconhecer? Talvez hoje você julga que conhece a Jesus porque você tem uma religião, porque você acredita em Deus, porque você ouve falar de Deus, mas o conhecimento, meu amado, é na prática. O conhecimento não é de ouvir, mas o conhecimento é de você ir até a Cristo e conhecer. Todavia, meu amado, o próprio João Batista, os discípulos ouviam muito falar de Jesus, ouviam falar, isso não era conhecer. Mas quando eles foram até Jesus, quando eles estiveram com Jesus, será Jesus, eles conheceram verdadeiramente. Então talvez hoje, até esse exato momento, você ouve falar de Jesus Cristo, você ouve falar de Deus, mas ainda não conhece. Porque quem conhece Jesus não caminha em trevas, não permanece nas trevas, mas antes ele vem para a luz. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, ó Deus. Então Jesus vai fazer a separação entre os que estão em trevas e os que estão em luz, entre os que são bodes, que não são de Cristo, porque bode não segue o pastor, bode não segue Jesus, o bode ele dá ouvidos a Cristo, ele não
não dá ouvidos ao pastor que apacenta a alma dele. Na verdade, o bode nem tem pastor, porque bode não quer estar sujeito. Bode ele não quer estar em obediência. O bode ele não quer estar em servidão a Cristo. O bode ele é a pessoa que rejeita tudo que vem de Deus, mas ele fala que tem Deus, ele fala que tem uma religião, mas não quer saber de ouvir falar de Deus, não quer saber da palavra de Deus e nem tampouco quer obedecer. Esses estão preparados para eles o fogo do tormento, a condenação eterna para todos aqueles que rejeitam a Cristo como seu Senhor, aqueles que não querem estar em obediência a Cristo. Eles vão ser lançados no fogo do tormento, sem misericórdia, sem massagem, vão ser lançados no inferno todos aqueles que se esquecem de Deus. Mas os que tiverem à direita, as ovelhas de Cristo, as que ouvem a palavra de Cristo e seguem a Cristo, porque Jesus falou: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Esses vão ouvir da boca do próprio Senhor Jesus Cristo: vinde a mim, benditos do meu Pai, e possuí por herança o reino de Deus, que é dado a vós desde a fundação dos séculos. Os que tiverem Jesus como seu Senhor, os que obedecerem a Cristo até o último dia, aqueles que forem perseverantes em obediência a Cristo até o último dia, esses serão salvos. Esses ouvirão: vinde a mim. Mas os que se colocaram em rebeldia, em oposição, não se colocaram em obediência a Cristo, mas estavam obedecendo tudo que era pecado, obedecendo a homens, obedecendo a religião e não a Cristo, obedecendo a mentira do padre e não a verdade de Cristo, obedecendo a mentira dos falsos profetas e não a verdade de Cristo. Esses vão dizer: apartai-vos de mim, porque eu não conheço. Você hoje diz conhecer Cristo, mas será que naquele dia Ele vai te conhecer como servo, como filho? Será que naquele dia Ele vai encontrar o teu nome escrito no livro da vida? Porque o teu nome não é escrito no livro da vida porque faz coisa boa. O teu nome não é escrito no livro da vida porque é religioso, porque tem religião. Não, o teu nome não vai ser escrito no livro da vida pelos seus feitos e nem tampouco por ter alguma religião, mas o teu nome será escrito no livro da vida porque você tem Jesus como seu Senhor, obedece a palavra dele e se tornou livre para servir a Cristo, saindo então da servidão, da escravidão, do pecado. Então, o nome do homem naquele dia, o último dia, será procurado no livro da vida, conforme diz Apocalipse 20, no versículo final: todo aquele que não tiver o teu nome escrito no livro da vida será lançado no fogo do tormento, será lançado no lago de fogo e enxofre. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Versículo 35: porque eu tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci, visitaste-me, estive na prisão, fostes ver-me. Então os justos, os que servem a Cristo, as ovelhas, lhe respondem:
Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fôssemos então te visitar? Então responderá o rei, lhes dirá: em verdade, vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, porque tive fome, não me destes de comer, estive com sede, não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, estando enfermo na prisão, não me visitastes. Então aqui, meu amado ouvinte, é uma breve passagem pelo Apocalipse, em Mateus 25, é um breve Apocalipse, um curto Apocalipse em Mateus 25, versículo 31 até o versículo 46, Jesus está falando do último dia, onde vai ser separado os que servem, os que não servem, aos que estão sujeitos a Deus e os que estão em rebeldia, aos que querem saber de Cristo, mas os que rejeitam saber de Cristo. Naquele dia vai ser separado à esquerda os que não querem saber de Cristo, à direita vai ser separado aqueles que seguem a Cristo e que tem Ele como seu Senhor. Os que estiver à esquerda vai diretamente para o fogo do tormento, porém os que estão à direita Ele vai dizer: vinde a mim, benditos do meu Pai. Porém Jesus Ele diz agora que quando você vê o necessitado, um pequeno precisando, com fome e com sede, nu, preso, e não faz a Ele, você está deixando de fazer a Cristo. Então Jesus Ele chega a dizer: quem pode fazer o bem e não faz, peca contra Deus. Quem sabe fazer o bem e não faz, peca contra Deus. Quem sabe o que está certo e não faz, permanece no que está errado, ele peca contra Deus e não está sujeito a Deus, mas antes está em rebeldia contra Deus. Então quem pode fazer algo de bom ao seu próximo, ajudar ele naquilo que ele necessita, algum irmão, alguma igreja evangélica e católica que sabe que tem que fazer alguma coisa de bom para ajudar o seu próximo, podendo ajudar e não faz, peca contra Deus. Naquele dia nós vemos que as igrejas ricas vão ficar de fora, porque destinam a maioria das coletas de dízimos, de ofertas, para poder ter conforto, construir grandes templos, para poder assalariar homens, pregadores, pastores que ganham 5 mil, ganham 18 mil, ganham 30 mil. Jesus vai cobrar deles porque eles não fizeram o que era para fazer. Sustentar o órfão e a viúva é dever da igreja. Fazer ao necessitado, quando você faz, você está fazendo ao próprio Cristo. Quando você ajuda o que está necessitado, está fazendo a Cristo. Mas quando arruma justificativa, desculpa, não faz, podendo fazer, está deixando de fazer para Cristo. Então esse é um mini juízo final, a qual Jesus fala no Evangelho ainda de Mateus 25, e isso aqui vai acontecer. Hoje nós vemos, é voto, é campanha, é dinheiro para cá e dinheiro para lá, é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, pulo sábado, domingo, dinheiro, 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 e quando chega o necessitado, olha, preciso fazer isso e aquilo, pagar isso e aquilo, ó irmãos, vamos fazer aqui uma vaquinha, mas como assim vaquinha? Não recolheu um monte de oferta, não pegou um monte de voto, não pegou um monte de dinheiro. Vai fazer o que com isso? Vai pagar salário, sendo que tem um necessitado precisando. Jesus falou, vai ter com as formiguinhas, aquele que não quer trabalhar, preguiçoso, vai trabalhar. É isso que Jesus falou, quer viver da obra, então não pesa, tem que trabalhar. É necessário trabalhar para não pesar, porque tem pessoas que necessitam, mas tem outros que exploram.
Tem pessoas que podem ajudar, mas não faz por onde. Tem pessoas que abrem congregações hoje em nome de Deus para arrecadar dinheiro. E é por isso que hoje a igreja evangélica se tornou comércio, se tornou empresa, se tornou uma franquia gospel. Jesus não chamou ninguém para se tornar empresário evangélico, empresário gospel. Jesus não chamou a sua igreja, meu amigo, para ser influenciado pela política, para se tornar governador, pastor, presidente, pastor, político, não combina, meu amigo. Jesus chamou a igreja para fazer arrecadação e se tornar empresa, mas chamou para libertar os cativos do cativeiro, chamou para pregar, mas pregar a verdade. A verdade ela não traz dinheiro. A igreja de Atos dos Apóstolos não fazia arrecadações milionárias. A igreja verdadeira que nós vemos como exemplo está em Atos. Não era instituição, não era religião, eram pessoas que reuniam dentro de casas, pessoas pobres, e não tinha falta entre eles, porque dividia. Vai ver, os grandes bispos hoje, famosos, milionários, multimilionários, estão dividindo com os pobres. Estão fazendo ao contrário, estão tirando dos pobres, ao invés de dividir com os pobres, está lesando, pesando em cima do pobre, enganando o pobre com a mentira, que se não dá o dízimo, o devorador vai entrar na sua casa e ele vai devorar tudo e sua casa vai se tornar maldita. Isso é uma mentira, meu amigo. Eu não posso ir além da Bíblia. Nós não podemos sair da Bíblia, não podemos deixar de pregar a Bíblia. É uma mentira. Ah, mas está escrito, sim. O devorador era o lagarto. O devorador era o que devorava as plantações. As plantações. Deus falou que ia repreender o devorador que devorava as plantações. Era o pulgão. Está lá em Levítico, os pulgões, lagarto, gafanhoto. O 10% que Deus falou, ele falou para Abraão. Ele não falou para Levítico, ele não falou para gentios, que nós somos gentios. Ele não falou para americano, brasileiro, ele não falou para africano, ele falou para os levitas. Os levitas, mandamento para a tribo de Levi. Deus não falou comigo, não falou com o pastor da esquina A, da esquina B. Deus falou com Moisés para tirar 10% da plantação, para separar na casa do tesouro. Não era no Brasil, não era na África, na Europa, na China, era em Israel. Não existe mais, não é o templo. A casa do meu pai é chamada casa de oração, mas Jesus falou, transformaram ela em covil de ladrões e salteadores. Transformaram. O templo hoje se transformou em negócio, mas Paulo alertou, farão de vós negócio. Está escrito na carta que Paulo escreveu, alertando e dizendo, farão de vós negócio. Então a igreja verdadeira, pessoas que pregam e vivem o verdadeiro evangelho ainda existe. Elas não são instituição, porque para ser instituição hoje, tem que colaborar com tudo que é errado, tem que ter concordância com tudo que é errado, para hoje ter uma religião e fazer parte de uma instituição. Mas para ser igreja verdadeira, não pode ter CNPJ, não pode lucrar em nome de Cristo, pregar o verdadeiro evangelho, que não traz dinheiro, mas leva aos que necessitam. Amado, abre bem o teu olho, que Deus não tomará o culpado por inocente, não vai tomar. Deus não tomará o culpado por inocente. Quem que é o culpado? O que sabe, mas não pratica. O que conhece, ou pelo menos a sua consciência pesa, mas não pratica o que é certo. Porque a maioria hoje que está debaixo do engano, sabe que tem alguma coisa errada, mas não quer conhecer a verdade, porque tem medo. Tem medo. Sabe o que é correto, mas não pratica. Então a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca contra Deus. Por isso, meu amado ouvinte, meu irmão, que está me ouvindo agora, Jesus ele diz, conhecereis verdade, a verdade vos libertará. A palavra é a verdade. Então vai para a palavra, segue a palavra de Cristo, esteja você sujeito a Cristo. E naquele dia, Jesus fala, orar para você, ide a mim, benditos do meu Pai,
e herdai por herança o reino de Deus que é dado a vós. Ao findar o labor dessa vida, quando a morte ao teu lado chegar. Oh, glória, hein? Vamos finalizar por aqui, meus irmãos, tá bom? Milagre, o celular deu pra filmar tudo hoje. Geralmente a memória lota rapidão. Mas glória a Deus, muitas pessoas ouviram. Muitas pessoas, até ímpio. E eu vou falar pra vocês, meus irmãos, os ímpios ficam admirados ouvir isso. Sabe por quê? Porque hoje tem muita hipocrisia, tem muito engano, tem muita mentira, né, meus irmãos? É triste isso. Mas os ímpios precisam saber que ainda tem aqueles que servem e os que não servem. E vendo aqueles que servem verdadeiramente, então eles começam a ter uma esperança.